Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Cubo Itaú. O nosso convidado de hoje é um casal, Luiz Coelho e Jennifer Rodrigues, do Empreende Aí, uma escola de negócios voltada à periferia. Hoje estamos recebendo Luiz e Jennifer. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer contar a nossa história e que bom aqui com vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, primeira pergunta. Quem são vocês? Quer começar, Jennifer? Posso começar. Bom, eu sou uma paulista aqui, né? Filha de nordestinos, então, né, de uma cultura calorosa, sempre, né, com o tempero e o aconchego, né, do afeto através, né, do contato, da comida. Bom, adoro viajar, praias, enfim, descobrir novos lugares, então isso me move bastante. Sou apaixonada pelo social também desde a adolescência, eu acho que as minhas escolhas foram muito mobilizadas a partir dessa paixão. Hoje faço um trabalho que me realiza muito, porque também fala, né, com outras histórias, porque é isso, né, mobilizar histórias, acessar, né, experiências de vida, acho que me constrói e me edifica. Então, acho que minhas escolhas foram muito pautadas por esses gostinhos, esses ambientes em que eu estive. Então, é sempre muito instigante poder, enfim, desenvolver pessoas e desenvolver a mim mesma também. Acho que vem como consequência, né? Legal. Bom te ouvir. Bom te ouvir já mesmo. ficamos animados. E você, Luiz? Bom, eu sou o Luiz Coelho, sou um homem preto de periferia, cria do Jardim São Luís. E aí, para contextualizar um pouco, o Jardim São Luís é um bairro no extremo sul daqui da cidade de São Paulo, que nos anos 90 era conhecido como Triângulo da Morte, juntamente com Capão Redondo e Jardim Ângela. Então, para vocês terem uma ideia, morria mais gente nesses três lugares do que na guerra no Iraque. E quem está dizendo isso não sou eu, é a ONU. Né? Então, acho que é desse lugar que eu venho, desse lugar que eu constituo todo o meu saber, todo o nosso repertório para a construção do nosso negócio. Então, gosto de dizer que eu venho daí porque acho que todas as nossas escolhas, todas as nossas pautas vêm também da nossa origem. Queria começar um pouco você contando como é que foi a tua vida ali, aproveitando esse gancho, a vida em família, como que era a vida em família de vocês ali, tua infância, como é que foi? Perfeito. Apesar de ser um lugar que a gente acaba olhando muito pela perspectiva da violência, pela perspectiva da carência, da falta, da ausência, a gente gosta muito de olhar as periferias como um lugar de potência, como um lugar de poder mesmo, como um lugar de intelectualidade, como um lugar de abundância. Acho que esse é o primeiro ponto que é importante a gente trazer. Eu gosto de contextualizar fisicamente o lugar que a gente está, porque é importante, mas também gosto de trazer essa diferença. Quando a gente muda o olhar, muda a forma de visualizar alguma coisa, a gente consegue ver outras formas de entender o Brasil, inclusive, que é um pouco do que a gente está construindo aqui. Bom, tive uma infância, acho que como a maioria dos garotos jovens negros de periferia, então, basicamente, fui criado pela minha mãe, junto com a minha irmã, tive mais contato com meu pai até uns 10 anos, depois disso não tive mais contato com ele, e era uma infância feliz. A gente jogava bola, a gente jogava vôlei, a gente jogava bolinha de gude e tentava faltar na escola o máximo possível para se divertir um pouco mais. Eu costumo brincar falando isso e depois a gente constrói um negócio de educação, né? Então tem dessas... Faz parte, né? Tem dessas contradições também. Eu costumo brincar dizendo que é a educação que a gente gostaria de ter tido na escola. Então a gente consegue fazer do nosso jeito. Então, acho que dando um grande resumo é isso. E também, obviamente, a gente tem muito contato, aí sim, com violência, né? Então, de fato, a gente via amigos sendo abordados pela polícia, a gente via pessoas, infelizmente, sendo baleadas. Então, tem isso, tem essa realidade. Esse medo também, né? Sim, sim. Essa realidade existe, né? Ela está posta, a gente fala brevemente sobre ela, de novo, para dar contexto, mas a gente sempre prefere olhar pelo outro lado, por outro ponto de vista, para tentar trazer uma narrativa um pouco diferente da que a gente está tão acostumado a ver nos canais de notícia e etc. Sim, sim. E você, Jennifer, a história da sua família? Ela, assim, é uma família grande, acho que é isso, são muitos tios que eu tenho, então tanto o meu pai quanto a minha mãe têm muitos irmãos, então é uma família grande que está
espalhada, né, pelo Brasil, em vários estados, assim. E eu pude crescer, né, com os meus pais, com o meu irmão. Hoje, infelizmente, ele não está mais aqui. E essa perda, né, trouxe também, assim, uma outra perspectiva de vida, enfim, de contexto, né, social, de olhar para as violências que a cidade traz também, né, para dentro dessa perspectiva que o Luiz traz. E a gente pôde encontrar, assim, na fé, motivos para poder se reerguer e continuar, né? E esse contato, assim, com essas experiências espirituais foram muito importantes para a gente poder encontrar essa perspectiva futura. E também, ali, eu fui tendo os primeiros contatos com esse olhar social, assim, no sentido de me doar para outras pessoas também, assim. Então, muito numa perspectiva mais assistencial, de apoio ali com medicamentos, alimentação, roupas e etc. Mas eu acho que o tino social vem a partir disso, assim, de perceber injustiças dentro do sistema e como que eu poderia canalizar isso. Então, acho que a minha família ela é muito marcada por isso e eu acho que eu consegui mobilizar essa energia, né, enfim, esses sentimentos, essas emoções para aquilo que a gente desenvolve hoje. Então, acho que nada é por acaso, né? Tudo vem do ambiente que nós estamos ali convivendo, né? Isso vai formando e forjando, né, quem a gente é, a nossa personalidade. Então, acho que vem muito desse ambiente, assim. Com certeza. O Luiz estava falando que foi criada por duas mulheres, né? Praticamente, né? A mãe e a irmã, né? Com duas mulheres, que minha irmã era mais nova e minha mãe... mas mesmo nessa perspectiva da Jennifer, assim, também família grande, numerosa, muitas tias. A sua mãe trabalhava com o quê? A minha mãe trabalhou com várias coisas durante a vida dela. Boa parte do tempo ela foi caixa de supermercado, caixa de loja de conveniência e hoje ela é empreendedora. Então, há uns 10 anos, mais ou menos, ela tem um salão de beleza e agora, mais recentemente, também uma loja de roupa. Então, essa perspectiva de o que precisa ser feito para sobreviver, para existir, para conseguir uma renda a mais. E ela foi fazendo as construções dela também em um caminho empreendedor. Uhum. Vocês estavam falando muito da infância de vocês, da família de vocês e tal. Vocês, quando eram mais jovens do que são, diga-se de passagem, são jovens, vocês sonhavam com o quê? Assim, em termos profissionais, vocês tinham já começava falando, essa visão de querer fazer alguma coisa voltado ao social ou sonhavam com outras coisas? Porque você é psicóloga, e você é administrador, né? Assim, acho que ali no momento da escolha, né, de carreira na escola, assim, já indo para o ensino médio, acho que passou na minha cabeça várias profissões, desde jornalista a turismo, e aí eu fui entendendo que turismo era mais um hobby, né, para poder conhecer novos lugares. O jornalismo eu entendi que a comunicação estaria de forma transversal. E aí algumas experiências profissionais, do qual eu tive na adolescência, eu tive contato com muitas assistentes sociais, psicólogas, então esse ambiente também teve certa influência de poder ver esse olhar para o indivíduo, para o ser humano, para o desenvolvimento, e aí fui me apaixonando, fui bolsista do ProUni, assim como o Luiz, então programas, incentivos governamentais foram importantes para que a gente pudesse adquirir essa formação acadêmica e que depois a gente se viu nesse lugar de devolver, né, aquilo que a gente tinha absorvido para junto da nossa comunidade, porque é isso, a gente também é de periferia, então quando a gente decide empreender com impacto social, é muito nesse lugar de devolver aquilo que a gente também pôde aprender, né? Bacana. E Luiz, quais eram os seus sonhos? Acho que eu sempre quis ter um negócio próprio, isso perpassa por mim há muito tempo, mas sempre parecia uma perspectiva distante, né? Então a gente vai ali buscando também muitas vezes o que está mais próximo. Às vezes o sonho é conseguir dar o próximo passo, assim, sendo bem honesto. E aí foram, acho que, sendo construídas algumas etapas. Então, primeiro era ter acesso à universidade, né? Porque também era uma realidade muito distante. E aí a gente... Da sua família, né? Eu fui a primeira pessoa a me formar da minha família, da Jennifer, acho que... Fui a segunda. Então a gente está nas primeiras gerações ali a se formar nas nossas famílias, então... E eles incentivavam você? Muito. Minha mãe muito, meus tios muito, minhas tias muito. Tive sempre bastante incentivo ali para estudar. Apesar de eu falar que gostava de faltar na escola, eu sempre gostei de estudar e de aprender dentro do meu próprio ritmo. E aí com isso eu consegui a bolsa e consegui me formar ali em administração e já dentro dessa perspectiva de ser empreendedor. Mas acho que essa perspectiva do sonho ela é sempre curiosa, porque o nosso sonho às vezes
é sobreviver, sabe? Chegar no dia seguinte e conseguindo ampliar essa perspectiva. Tanto que é um pouco do que a gente tenta trazer hoje no nosso trabalho. Como a gente consegue sonhar um pouco além, ir um pouco além daquilo que já está posto dentro da nossa realidade. A gente falou bastante de como o ambiente forma, né? Mas acho que a perspectiva educacional é super importante para a gente conseguir ver além desse ambiente, para a gente conseguir ver um pouco fora do que está posto para a gente e também de conseguir acessar as oportunidades, né? Porque a gente está falando que o ambiente forma e que a gente foi, a partir desse ambiente, criando soluções para o que a gente imaginou e entendeu como problemática, mas nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso e de elaborar da forma que a gente elaborou. Sim. Acho que é importante dizer isso também. É verdade. Você estava falando dessa força de empreender, né? Você teve 2 negócios, não é isso? Isso. E que parece que não deram muito certo. Eu queria que você contasse essa fase da sua vida. Eu tive uma loja de roupa, era roupas femininas, uma loja no bairro, e foi onde eu fui entendendo como era difícil empreender, como que você aprendia na faculdade não te formava para você, de fato, conseguir fazer o que você precisa no dia a dia do negócio. Você já era formado? Já estava terminando a formação, estava no último ano, perfeito. Em princípio, já teria as ferramentas. Uma boa né? bagagem, né? Mas, de fato, a faculdade te forma para você trabalhar na empresa de alguém. Entendi. Com uma parte muito específica ali da administração mesmo. Não te dá o espírito empreendedor, não te ensina a vender, não te ensina a controlar um estoque menor, te ensina partes específicas de algumas coisas, sabe? E aí, na prática, eu fui entendendo como é difícil, como você não tem acesso à informação adequada e de qualidade para conseguir tocar o seu negócio com uma linguagem que faça sentido para quem é de periferia. E aí eu fui pensando, caramba, eu que estou tendo acesso à educação universitária, estou tentando empreender, não estou conseguindo, imagina a galera nas quebradas, nas periferias, que estão empreendendo e não conseguem também acessar a informação de qualidade. Daí já vai nascendo a sementinha. Perfeito, a sementinha para a gente construir depois a Empreende Aí em conjunto. Foi aí que nesse momento que você pensou no blog, depois desse fim dessa história, Isso. Aí você transformou num blog, não é isso? Perfeito. Quando eu fechei a loja, eu saí devendo uma grana assim, para a pessoa que eu tinha comprado a loja e de roupa também, de estoque e tal. Então, eu comecei a escrever sobre o que eu deveria ter feito de diferente. E a Jennifer começou a me apoiar bastante com ideias de pautas, com revisões, e ali começa o embrião do que vai ser a Empreende Aí, do que é a Empreende Aí hoje. Aliás, então vocês já estavam juntos nessa época, né? Queria saber como é que vocês se conheceram. Boa. Nós nos conhecemos num karaokê. Opa! O Luiz conta que eu não quis cantar com ele, não era uma música do Capital Inicial. Falei que estava meio tímida, enfim, não quis cantar. Você tímida, Pois é, super falante. E aí, enfim, a gente estava em um encontro entre amigos e a gente trocou algumas mensagens depois, e aí isso foi em meados de 2013, não deu certo naquele ano, a gente retomou o contato em 2014. Então a gente começa a namorar ali em meados de agosto de 2014 e a gente começa a trocar muito, né, sobre sinergias, áreas de interesse, essas discussões, né, todas sociais, o que a gente poderia deixar de legado também para o nosso entorno. E aí a gente começa essas primeiras trocas ali do que viria a ser a Empreende Aí no final de 2014, início de 2015, quando surge, né, o blog. Uhum. E aí depois a gente participa de uma palestra que foi super importante e que foi muito mobilizadora para a gente transformar a Empreende Aí de blog para ser uma escola. A gente tem até essa data como uma data simbólica, 1º de maio de 2015. A gente sai aqui do extremo da Zona Sul de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro participar de uma palestra do Mohamed Yunus. Ele que é economista da paz, conhecido como banqueiro dos pobres, foi responsável pelo desenvolvimento do seu país ali em termos econômicos, Sim, né? Ele criou o microcrédito, Sim, né? com o Grameen Bank lá em Bangladesh. Então a gente saiu dessa palestra muito motivado a fazer algo maior, que tivesse maior impacto. E aí vem a ideia de ser escola, desenvolver uma metodologia, usando esse repertório, né, tanto prático quanto acadêmico, e como que a gente poderia traduzir e simplificar todo esse conteúdo existente, né, e que fizesse sentido para o empreendedor de periferia. Então ali a gente sai muito inspirado, né, dessa palestra. O que é ter um empreendimento voltado ao social? O que significa para vocês?
É forte, porque assim, a gente acessa muitas histórias, né? Desde histórias de sucesso, de pessoas que puderam ter oportunidades e pessoas que vêm de um cenário de vulnerabilidade, né, gigante, de violências domésticas. Então, acolher esses empreendedores na sala de aula não passa só pelo conteúdo, mas desse contato humano, de poder construir vínculo e de entender o dia e o momento que a pessoa está passando e como que a gente pode dali, né, fazer com que ela consiga ter momentos de foco para pensar numa perspectiva futura que vai fazer com que ela dê pequenos passos, né, que sejam possíveis dela realizar para ela ir fazendo essa transformação. E o mais interessante é que quando a gente faz esse movimento, não é só o indivíduo, né, que está ali em transformação, mas há uma preocupação, sobretudo, com o entorno. Então, como que eu faço isso na minha família, com a minha comunidade? Então, sempre tem esse olhar, né, generoso de como poder gerar mais impacto. Então, a gente tem, né, um público majoritariamente feminino, de mulheres negras, e o quanto a gente percebe, assim, que essas mulheres são generosas, assim, poder compartilhar esse crescimento não só com ela, mas com toda a sua rede, né? Ô Luiz, e estar junto com ela, imagino que vocês falam muito de comunidade, né? Imagino que fortaleça também você se reconhecer nela e ela se reconhecer em você, né? Não, perfeito. Acho que a gente estava até falando antes de começar aqui a entrevista o quanto a gente se complementa em vários aspectos, né? Então, acho que é super importante a gente se ver um no outro e a gente também ver o que a gente faz impactando pessoas parecidas com a gente. Acho que isso é super importante quando a gente constrói um negócio social, porque não é alguém que está saindo de um bairro nobre para ir tentar salvar a periferia de alguma coisa. A gente está, de fato, construindo soluções para nós, para os nossos, para quem vem de onde a gente vem, para quem é como a gente é. Então, às vezes, a gente vê a galera criando negócios para os entregadores, ou para as domésticas, como um olhar distante. Para a gente, são os nossos amigos, são os nossos primos, os nossos irmãos, as nossas mães. São, de fato, as pessoas que a gente conhece, cresceu junto e a gente quer ajudar a transformar a vida dessas pessoas, assim como a gente foi, através da educação e dos nossos corres, também transformando as nossas. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já com essa conversa deliciosa. Até já. O Que É Ser Brasileiro está de volta, a gente está aqui com o Luiz e com a Jennifer, e aí a gente começou a entrar um pouquinho, né, Luiz, sobre o negócio em si, né, o Empreende Aí. O que é o Empreende Aí? Bom, o Empreende Aí é uma escola de negócios da periferia para a periferia que a gente criou para desenvolver, melhorar, treinar e capacitar os empreendedores de periferias, territórios populares e favelas de todo o Brasil. A gente começa o negócio em 2015, então hoje aqui no dia da nossa conversa, Empreende Aí acabou de fazer 8 anos, tem um mês que fez 8 anos, e a gente já formou mais de 5 mil empreendedores nesse período, sendo sua grande maioria mulheres e afroempreendedores, o que pra gente é fundamental, como a gente estava falando no bloco anterior, porque a gente se vê naquelas pessoas que a gente forma e em toda a história e trajetória. Você quer complementar? Bom, é isso, né? A gente começou a princípio no extremo da Zona Sul de São Paulo e hoje a gente pode dizer que a gente tem pelo menos um aluno em cada estado do país, então a gente tem tanto cursos presenciais e online, então com a pandemia, né, os cursos online se intensificaram e a gente ganhou essa capilaridade, esse crescimento e a gente, né, segue cada vez mais crescendo com time, equipe e projetos. E quais são os tipos de cursos que vocês oferecem? Bom, a gente tem cursos presenciais, online e híbrido. A gente tem uma metodologia que a gente batizou de Despertando Empreendedor, onde a gente criou uma linguagem simplificada, traduzindo termos, contextualizando com cases e exemplos ali do território para que fizesse sentido para esse empreendedor. Então, a gente tem uma metodologia estruturada com cerca de 20 aulas, onde a gente aborda aspectos desde autoconhecimento, ideação, modelagem, testagem e gestão de negócio. Então, desde a ideia, olhando primeiro para o indivíduo, que ele tem de habilidade, para depois a gente entendendo o que faz sentido para dentro desse repertório, como a gente modela, testa, valida com o mercado e como a gente aprende a gerir. Então, olhando para vendas, finanças, marketing e dando estrutura para esse empreendedor. Então, hoje a gente tanto vende programas próprios, como a gente também tem a disponibilidade de sentar com empresas e customizar programas que façam sentido para as linhas de ESG que tem e assim por diante. Então, é interessante você falar um pouco de quem faz o curso, já que
que são pessoas normalmente que chegam em situação de vulnerabilidade, e o Luiz falou que são mulheres, né, a maior parte, e aí como é que vocês financiam esse... Imagino que nem todas cheguem com condições financeiras, né? Perfeito. O curso é sempre gratuito para os empreendedores e é financiado por grandes empresas, prefeitura, governo e etc. Então a gente sempre busca essas parcerias para que seja de fato gratuito para o aluno, para que ele não tenha que despender esse valor que muitas vezes ele já não tem, né, para conseguir alavancar o negócio dele ou dela. E Luiz, você fala muito sobre não glamourizar, né? Exato. É legal você falar isso. Tem gente que dá certo e tem gente que não dá. Perfeito, né? perfeito. Porque parece, faça o curso e todo mundo vai ter garantia de sucesso. Né? Não é isso, a gente foge o máximo dessa linha narrativa de discurso, porque tem gente na internet que vai dizer que você compra o curso lá e vai ficar milionário depois de 6 meses. Sim. Não é isso. Empreender não é isso. Empreender é uma atividade de risco. Pode funcionar, pode não funcionar. Mesmo você conhecendo muito bem, mesmo você tendo todas as habilidades, pode não dar certo. O mercado pode estar difícil, o produto pode não ter sido aderente àquilo que você fez, alguém da sua família pode ter ficado doente e você teve que abandonar o negócio para cuidar daquela pessoa. Então, a vida real é muito mais complexa do que uma propaganda que a gente vê na internet. E é isso, muitos negócios funcionam, muitos não funcionam. Tem pessoas que preferem voltar, por exemplo, a ter um trabalho mais formal, e tudo bem. Que vê que o negócio é pesado, exato, né? Exato. E aí é a característica da pessoa e a necessidade financeira dela e de segurança também. Então isso vai mudar de pessoa para pessoa. E nesse sentido também é curioso que assim, as 3 áreas que têm maior volume de empreendedores são as áreas de moda, gastronomia e beleza. Então geralmente as pessoas começam a empreender a partir de algo que é familiar, que aprenderam com alguém da família, né, que pôde aprender de alguma forma, então ela usa aquela prática para transformar em negócio, em geração de renda, em faturamento. Então começa a partir de algo muito familiar e próximo a ela. E acho que esse é um movimento interessante que a gente percebe. É verdade. Perfeito. E vocês também têm algum plano para ajudar a financiar esses pequenos negócios? Quer contar um pouco? Bom, hoje a gente atua em 3 frentes, né? Então, além da frente de ensino, a gente tem uma frente de gestão de espaços compartilhados através de uma parceria que a gente tem com a prefeitura. Então, as pessoas podem acessar uma infraestrutura de escritório com internet, também rede de network, formações. E a gente tem uma terceira frente através de umas parcerias que a gente tem com a Firbo Impact Hub, que a gente tem uma frente de microcrédito. Então, as pessoas que estão, né, num outro momento de negócio, um pouco mais organizadas, com fluxo de caixa, conseguem acessar crédito, seja para capital de giro, seja para poder fazer um teste em marketing. Então, a gente tem essa frente também de apoio, né? E eventualmente a nossa rede também acaba fazendo indicações, abrindo portas, porque isso é muito importante para um empreendedor de periferia, né? Então, acessar mercado a crédito é vital para que ele continue existindo. E vocês estão falando dessa dificuldade que é empreender. E é uma dificuldade ainda maior quando a gente fala do empreendedor que vem de uma comunidade, vem de uma realidade social diferente, né? Porque você lida com uma série de questões, não só financiamento para essas pessoas, mas também questões como preconceito, como autoestima. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, acho que essa questão de dar preço aos produtos e serviços passa muito pela questão da autoestima do empreendedor. Será que vale isso? Será que as pessoas, né, estão dispostas a pagar por isso? Então, a gente faz todo esse trabalho mesmo de empoderar as pessoas, de entender a proposta de valor do que ela traz, que é único, é exclusivo, que só ela faz, né, entendendo esses diferenciais para ir quebrando, né, essas travas que vai construindo, né, e que influenciam na precificação dos empreendedores. Então, boa parte dos empreendedores quebram por não saber fazer uma precificação, por não fazer uma gestão financeira. Então, a gente vai trabalhando esses conteúdos de maneira transversal para que o empreendedor possa entender o valor que tem. E aí a gente olha para o mercado, olha, enfim, tem outros produtos que são muito semelhantes e similares ao seu e que tem esse valor. Que tal a gente pensar nesse movimento também? Então, a autoestima e esse autoconhecimento é fundamental para tirar essas travas dos empreendedores. E o que é comunidade para vocês? Eu acho que esse senso de compartilhar, né? Então, a gente costuma dizer que atuamos, né, para territórios populares, comunidades e favelas, porque é isso, né? Existem várias periferias no Brasil, cada estado chama de um jeito, né? E é isso, existem vários retratos, né? Então,
para algumas pessoas, como o Luiz trouxe lá no começo, olhar para a periferia é um lugar de escassez e não. Para algumas pessoas é um lugar de oportunidades, potencial criativo, porque galera para poder pensar em gambiarras e soluções para os problemas que tem no dia a dia. Tem que se virar, né? Tem que se virar. Então, comunidade passa por esse senso de compartilhar. Eu acho que é um povo muito generoso, assim, poder dividir histórias, oportunidades, meios e acessos, sabe? E você, Luiz? Para mim, comunidade é potência e é a minha casa. Acho que são 2 grandes resumos, assim, para falar sobre o que é comunidade, periferia, favela. E aí, o termo que a gente chama, dependendo de onde a gente está vendo esse programa. Sim. Importante isso. E agora a pergunta final. O que é ser brasileiro? Luiz, você pode começar? Perfeito. Para mim, acho que ser brasileiro é ser diverso. É entender que o Brasil não é Europa, o Brasil nunca vai ser Europa, o Brasil nunca vai ser Estados Unidos, o Brasil não é para ser isso. A gente é muito mais rico na nossa diversidade do que quando a gente tenta copiar algum lugar que a gente acha que economicamente deu certo, fazendo coisa X, Y ou Z. Então, acho que ser brasileiro é saber que somos diversos e entender que o nosso poder está aí. Bonito. E você, Jennifer, o que é ser brasileira? Eu acho que é ser leve, né? Acho que bem-humorada em meio a tantos desafios que a gente traz e, sobretudo, é inconformado positivamente, sabe? De olhar as injustiças e tentar encontrar uma outra maneira de resolver, de solucionar. E eu acho que a gente é expert, assim, em poder solucionar problemas existentes. Então, a gente pode dar aula para muitos outros países nesse sentido. Que bom que são 2 inconformados que trouxeram uma história muito bacana pra gente. Muito obrigado. Obrigada por terem vindo aqui no Que é Ser Brasileiro. Obrigado pelo convite, foi uma ótima conversa. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você que está sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro, aqui no Espaço Cuba Itaú. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.